Olá, muito bom dia a todos. Espero que todos estejam bem e agradeço a sua presença aqui no nosso evento de hoje, onde a gente vai ter o webinar falando sobre Low Code, o futuro chegou. Eu peço a vocês que estão presentes aqui com a gente que, por favor, confirmem ali no chat se me escutam bem, se veem bem a tela. Se puderem escrever ali rapidinho. Legal, perfeito. Muito bom, pessoal. Bom, obrigado mais uma vez aqui nessa quinta-feira. A gente tem um evento bastante especial dessa vez, porque a gente conta aí com a presença de convidados ilustres, né? Os nossos queridos clientes da Unicred, da UIR. Então, vai ser um evento muito bacana hoje. Eu queria deixar alguns recados iniciais aqui para o nosso encontro. Primeiro recado é que vocês vão encontrar aí na parte inferior ou na parte superior da tela um botão chamado QIA, Q&A, perguntas e respostas. Nosso evento vai permitir essa interação com os convidados e comigo também, se vocês quiserem. Então, fiquem à vontade para ir adiantando ali no Q&A as eventuais perguntas que vocês gostariam que fossem respondidas. E a gente vai procurar, durante o evento, fazer a sua pergunta, buscar aí a resposta para a pessoa que você direcionou a sua pergunta. Ok? Nosso evento tem previsão aí de seguir até às 11 horas, e então a gente espera que vocês aproveitem e curtam muito este evento. Bom, o tema de hoje é uma mesa redonda. A gente vai falar e vai ouvir, na verdade, dos nossos clientes, como que os aplicativos de processos low code podem transformar as empresas. Nada melhor do que ouvir de quem fez acontecer, né? Então, a gente costumeiramente compartilha conteúdo, explica, busca capacitar e mostrar como as coisas podem ser feitas em cima de aplicativos baseados em low code, mas dessa vez a gente optou por trazer os nossos clientes que já usam e implantam, consomem esse tipo de tecnologia e se beneficiam dela já há um bom tempo. Me apresentando um pouco melhor, se você não me conhece, eu sou o Davi, eu sou Partner e Enterprise Sales Executivo na Ziv. Minha responsabilidade é ouvir sobre as necessidades, as demandas que os nossos clientes têm e propor soluções. Sou apaixonado por desafios, por tecnologia, busco sempre entender o que o cliente busca e proponho umas soluções mais adequadas para ele. E aqui, na sala, junto com a gente, eu tenho aí esses dois super parceiros, enfim, pessoas fantásticas que participam já há um bom tempo do ecossistema Ziv, fazem uso das nossas plataformas dentro das suas instituições. Um é o Lucas Testoni, ele é Product Owner lá na Unicred. Lucas, vem aí para a sala. E o Evandro Batista, que é supervisor de custos e orçamentos na UIR, né? Então, a gente buscou duas pessoas que têm papéis bastante distintos, responsabilidades bastante distintas dentro das suas companhias grandes, né? A Unicred é uma cooperativa de crédito, a UIR uma indústria. Então, Lucas e Evandro, fiquem à vontade, se apresentem aí, contem um pouquinho sobre vocês e sobre as suas empresas. Bom, vou começar aqui. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Lucas, eu não estou te escutando. Não estão me escutando? Eu escutei, Lucas. Bom dia. Continuo não escutando. Vamos fazer assim, ó. Vou pedir para o Evandro falar e aí você volta. Bom dia. Com meu áudio tudo ok, Davi? Tá me escutando, Davi? Sim. Então tá certo. Bom dia a todos aí. Primeiramente, agradecer aí ao Davi e à Ziv pelo convite. Bastante empolgado aí com essa conversa. E poder compartilhar a nossa experiência aqui da UIR, também escutar um pouco aí da experiência do Lucas. Acho que vai ser um bate-papo bem produtivo. Bom, eu sou responsável hoje aqui na UIR pela área de custos de orçamentos, né? Então, eu tenho toda a minha experiência aí na área da área financeira, muito voltada à controladoria e contabilidade de custo. Mas aqui na UIR também acabei tendo a missão de ser responsável por um processo de orçamento que está muito ligado aí
a conversa de hoje, né? A discussão sobre processos e sistemas low code, que nos ajudou bastante. E acho que é isso. Muito bom, Evandro. Obrigado. Lucas, eu acho que o problema era comigo aqui, viu? Desculpa. Vamos ver aí. Vê se está me ouvindo já. Deu certo? Perfeito. Legal. Então, primeiramente, bom dia para todos que estão nos assistindo. Agradecer o convite da Ziv e do Davi para que possamos conversar sobre esse tema aí, que vai crescer bastante nesse ano, tenho certeza. E então, atualmente, eu sou Product Owner dentro da Unicred. Unicred é uma cooperativa de crédito, assim como Sicredi, como Sicobi, talvez o pessoal conheça mais essas empresas. Somos uma cooperativa de crédito premium, muito voltada para a área da saúde, mas nós estamos expandindo nosso portfólio para qualquer tipo de pessoa aí no mercado. Atualmente eu cuido de uma squad voltada para processos de associações, então temos bastante exemplos do low code, no code, processos automatizados aí dentro dessa área e outras áreas da Unicred. Eu acho que a gente vai poder abordar bastante esses assuntos aqui com vocês. Muito bom. Muito bom. Obrigado aí pelas apresentações. O pessoal que tiver alguma dúvida aí sobre, quiser depois se conectar com o Lucas ou com o Evandro também, coloquem aí, passem para a gente a sua questão, o seu ponto, que a gente faz a conexão, tá? Mas vamos aquecer os motores, então. Vou até tirar a tela aqui para a gente poder se ver um pouco melhor. Eu queria que vocês contassem um pouquinho aí para o pessoal que está acompanhando a gente, como que eram os processos nas empresas de vocês antes da adoção de uma plataforma low code, ou se vocês já adotavam, qual era a dinâmica, enfim, compartilhe um pouco dessa visão do antes, como era o antes. E aí fiquem à vontade, pode ser Lucas ou Evandro. Quer começar, Lucas? Vamos lá. Então, assim, na Unicred, a gente já está há um bom tempo brincando, digamos assim, com processos, automatização de processos, fazendo ciclo, né, BPM de processos. Começamos, na verdade, inicialmente, muitos dos nossos processos eram tramitados via e-mail, telefone, qualquer tipo de meio de comunicação, e era aquela loucurada, né? Como qualquer empresa, de repente, que não tenha isso, se assemelha a esses pontos, né? Muitos documentos também, tanto tramitados via e-mail ou sendo guardados em pastas, né, simplesmente para ter um controle disso. E, na verdade, com essa forma de se operar, tu não tem controle nenhum das coisas, né? Tu não tem padronização nenhuma das coisas, tu não consegue mensurar, tu não consegue monitorar, tu não consegue controlar. Então, a gente tinha muito esses cenários aí. E a gente já vem de algumas ferramentas de BPMS dentro da estrutura da Unicred. Atualmente estamos com a Ziv, né? Mas cada momento a gente foi subindo uma escada, né? Degraus de uma escada, amadurecendo sobre cada um dos pontos de automatização de processos. Então, acho que o primeiro gargalo que a gente conseguiu resolver foi essa questão de centralizar as coisas, para que a gente possa controlá-las, né? E também monitorar para melhorias constantes, né? Que é o que o BPM diz, né? A metodologia. Então, acho que é isso, assim, como era antes, assim, era simplesmente sem organização nenhuma, assim, né? E muito provável que se tinha perda de informação, né? Perda de controle de fila do que se fazer, perda de um norte do que se fazer. Então, eu acredito que era mais ou menos assim, tá? Ótimo, obrigado, Lucas. Era assim também aí, Evandro? Sim, Lucas, não muito diferente. A gente, na verdade, começou aqui com o Ziv, né? Então, antes do Ziv, os processos eram alguns com folha e malote, né? Aquele sistema antigo. A pessoa passava no papel, colocava no malote, uma outra área levava para uma outra pessoa. Então, o fluxo era controlado totalmente manual, né?
Tínhamos também alguns fluxos por e-mail, né, ou algum outro meio de comunicação, e o principal fluxo que a gente tem aqui era tratado via pastinha de rede. Então, existia as pastinhas de rede com cada atores, né? Até existia uma automatização no sentido de que quando alguém salvasse um arquivo, disparava um e-mail para a pessoa responsável pela pasta, mas todo o trâmite era manual, né? Então, tinha muita, realmente, perda de informação, alguém salvava em pasta errada, transferia, editava arquivo, porque era, todo mundo que participava do fluxo tinha acesso a todas as pastas, né? Então, era realmente bem complicado o gerenciamento desses processos. Foi aí, então, na verdade, a gente vê essa característica em muitas empresas, né? Aparentemente chega um momento em que se toma uma decisão, né, do chega, olha, não dá mais, não aguento mais esse cenário e quero partir para um cenário melhor, com gestão, enfim, com facilitação. Na empresa de vocês, o que acendeu essa luz? Qual foi o momento em que vocês efetivamente falaram, olha, agora não dá, a gente precisa melhorar? Queria que vocês compartilhassem um pouco dessa motivação. Foi algo que desceu, foi top-down? A empresa propôs e falou, olha, precisamos melhorar isso? Ou foi algo que surgiu de dentro, de baixo para cima, né? De uma iniciativa mais departamental que depois se expandiu? Como vocês são de empresas diferentes, vocês têm perfis diferentes, eu acho que é muito rico explorar essa visão. Bom, eu acho que é uma evolução natural de uma empresa se ela quer crescer exponencialmente, né? Ela precisa olhar para esses pontos, né? Então, eu acho que chegou um momento na Unicred, pelo menos, que a situação estava começando a ficar crítica, assim. E precisávamos olhar para isso para que pudéssemos ser mais ágeis em algumas questões. Naquela época, veio de uma... Na verdade, a Unicred, a gente tem umas empresas vinculadas a uma estrutura, né? Então, que nós chamamos de cooperativas. Então, essa parte começou a evoluir dentro de uma cooperativa. E aí, nós olhamos aquilo com bons olhos e falamos, vamos replicar isso para todo o sistema da Unicred, né? Essa gestão de processos, né? E aí, a partir disso foi mais fácil, porque a gente tinha um modelo que estava funcionando, que uma cooperativa explorou. Nós tínhamos também a autogestão comprando essa ideia, porque era visível os resultados que se tinham com a automatização de processo, não só a automatização em si, né, mas também toda a gestão do processo. Perfeito. E isso foi muito fácil para implementarmos, assim, tá? Mas também tem outras coisas que acabam olhando, né? A questão de custo, né? Tu tem um alto custo na forma como tu trabalhava antes. A questão que eu comentei na questão que estávamos conversando antes, a questão da centralização da informação. Então, acho que isso era um ponto que precisava acontecer, centralizar as coisas, né? Para que tu pudesse controlá-las, criar uma fila, criar um norte, todo mundo está ciente do que está acontecendo, saber aonde tem que ir para fazer tal operação. Então, acho que isso tudo foi ajudando. Assim, na verdade, eu acho que foi criando uma bola de neve com várias coisas, e aí, a partir disso, falou, cara, precisamos dar conta dessa bola de neve, né? E aí, a nossa sorte é que tinha uma cooperativa já trabalhando com isso, e conseguimos ver resultados e implementar de forma sistêmica, assim. Muito bom, muito bom. E na UIR, Evandro? Na UIR foi um pouco diferente, né? A gente, quando eu entrei aqui na UIR em 2019, já existia um pouco dessa necessidade, né, dessa demanda, né? Então, a empresa entendia que a gente precisava de melhorias, mas não existia nenhuma tratativa, né? E como eu era o responsável, né? Sou o responsável pelo um dos fluxos que eu acredito ser o principal, um dos principais que nós temos, é que ele é muito multidisciplinar, enfim, e ele está muito ligado à nossa estratégia de negócio. Eu cheguei e aí, entendendo, né, os processos da área que eu tinha em mãos, eu entendi que eu não tinha, na verdade, muito gerenciamento, não tinha muitas ferramentas e vi que estava com um problemão, né? Então, naquele momento, eu entendi como área de negócio que eu precisava dessa melhoria e fui buscar ela.
Então, partiu, no caso aqui da Weaver, mais a nossa área, inicialmente, de entender essa necessidade aí, que já era clara, né? Mas ainda não tinha um foco específico. E aí eu fui atrás dessa melhoria do processo, né? Fui pesquisar, não conhecia o que era low-code, não conhecia Ziv, enfim, né? Então, partiu mais da área de negócio para a implementação de um sistema desse sentido. Perfeito. Eu imagino que esteja passando na cabeça das pessoas que estão nos assistindo algumas questões. Por exemplo, o Lucas é PO, é uma função que tem um cerne ali, né, de ser o dono de um ou vários produtos dentro da empresa e fazer com que esses produtos evoluam, enquanto o Evandro é supervisor de custos e orçamentos. Perfis bem distintos. Eu queria que você, só para setar, né, a expectativa do pessoal, o quão técnico o Lucas é, né, o quanto mais próximo de TI o Lucas é e o quanto mais próximo ou mais distante o Evandro é de uma área de TI, enquanto supervisor de custos, o quanto ele conhece, o quanto o Lucas conhece, porque toda abordagem que a gente tem relacionada a low-code e no-code, ela aponta para um caminho onde a gente tem um pouco mais de facilidade, um pouco menos de dependência de programação, né, para qualquer automação. Eu queria explorar esses dois pontos com vocês, até para o pessoal ficar bem claro, né? Exemplos distintos. O Lucas falou, olha, a gente já tinha aqui uma iniciativa, a empresa estava se beneficiando, teve o apoio da gestão e esse projeto se expandiu. E o Evandro no caminho contrário, alguém que está numa área de negócio, né, de orçamento e falou, bom, deixa eu ver o que eu tenho de solução. Conta um pouquinho dessa função, dessa diferença, o quão técnico vocês são, até para o pessoal se situar aí na questão do low-code e no-code. Eu sempre tive um pé na tecnologia, né? No desenvolvimento de software, mas não de forma efetiva, assim. Então, isso ajudou um pouquinho a acelerar algumas coisas da gestão de processo como um todo. Mas eu acho que, atualmente, esse pezinho na tecnologia não precisa ter. Acredito que com low-code e no-code, qualquer um que tenha a visão do negócio, né, a visão de identificar os gargalos que está tendo num processo atualmente, a partir disso tu poder criar um to-be, né, que é o que a gente fala na gestão de processos, consegue implementar isso facilmente numa ferramenta de low-code e no-code. Então, acredito só que compartilhar com as demais áreas da empresa, né, para que tenham ciência, e a implementação disso é muito rápido e muito fácil. Na nossa época, quando iniciamos a implementação desse projeto, e aí acho que tem uma pergunta depois para a gente ver ali, a primeira pergunta da Karine, acho que é interessante a gente abordar junto com o que a gente está falando aqui. Perfeito. Mas quando começamos aqui a implementar esse projeto, não tinha ninguém com o pé na tecnologia, assim, tá? Nem era eu que tinha começado, tá? Eram outros colegas que não tinham pé na tecnologia. Então, eles tinham uma visão de negócio, eles tinham uma visão fácil de identificação de gargalo, uma visão de gerenciamento de projetos, e a partir disso eles conseguiram iniciar essa implementação aqui dentro. Perfeito. Perfeito. No meu caso, né, a minha única experiência que eu tinha era com Excel, né? Vim da área financeira, então não tinha conhecimento nenhum, assim, para a parte de software, desenvolvimento, TI. Então, até por isso, né, nas buscas que a gente fez, foi pensando nesse sentido, já que a gente não tinha naquele momento apoio do TI para fazer nenhum desenvolvimento, foi feito pela minha área, com pessoas da área de contabilidade de custo que tinham conhecimento em Excel, obviamente um pouco de conhecimento em linguagem VBA, algo do tipo, né? Mas através também da curiosidade e pesquisa que a gente começou a tratar isso. Mas como o Lucas comentou, né, realmente não para a implementação, no caso do Ziv, não há necessidade de grandes conhecimentos nesse sentido, né? Muito bom, perfeito. Eu estou gostando que eu já começando a ver as interações rolando ali nas perguntas e respostas, então vou até aproveitar que a gente falou um pouco disso já para soltar uma das perguntas que veio aí do público que está nos assistindo. A Karina Barbosa, lá da UBEC, obrigado, Karina, aí, pela participação bastante ativa.
ela perguntou o seguinte: ó, seria possível falar como foi a implantação? O desenvolvimento foi centralizado? Qual o prazo e quantos processos foram implantados? Vamos fatiar esse negócio aí. Tem uma última lá que é: atualmente o desenvolvimento dos processos aplicativos é centralizado? Eu acompanhei de forma bastante próxima, né? Tanto o IR quanto o Unicred são clientes que eu atendo diretamente. E eu posso dizer que o que eu vi acontecer lá no Unicred foi bastante expressivo, dado o prazo, mas vou deixar o Lucas falar sobre isso. Eles tinham uma meta, né, um prazo bastante curto para virar algumas centenas de processos e tiveram aí esse desafio aí atendido. Lógico, com N questões no meio, que eu acho que vale a pena explorar. E a UIR também não tem essa quantidade, mas tem a diferença de ser um projeto nascido dentro de uma necessidade de negócio de um departamento específico e que a própria área foi atrás. Então, conta um pouquinho. Desenvolvimento centralizado ou não, prazo e processo, quantos processos e qual prazo para que eles tenham sido implantados. Beleza. Não foi centralizado inicialmente, tá? A Unicred, ela trabalha com regiões, né? Ela é meio que regional. E naquela época eu estava numa das regiões e iniciou nessa região, que no caso era Santa Catarina e Paraná, tá? Então começou muito forte a gestão de processos, a automatização de processos nessas áreas. A gente não tinha um prazo específico, tá? Inicialmente, tá? Já vou falar sobre o que o Davi trouxe, mas inicialmente não tínhamos um prazo. O que a gente focou foi entender qual era o processo mais utilizado dentro da nossa estrutura, que tinha grandes interações de várias pessoas e vários documentos. Naquela época, nós acreditávamos que talvez isso fosse um diferencial para a gente conquistar as pessoas. E naquela época, se não me engano, os primeiros processos que a gente fez foi ressarcimento de despesa, contas a pagar e processos admissionais, demissionais. Então, a galera, quando a gente implementou esses processos, que eu acho que levou em torno de uma semana cada um deles para implementação, o pessoal viu com muitos bons olhos, assim, porque a gente centralizou as coisas tudo num único lugar, todo mundo estava ciente do que estava acontecendo, não tinha perda de informação. Então, a gente ganhou tração para fazer os próximos processos, sem ter essa dependência de prazo, assim, sabe? Então, tipo, a galera gostou. E aí, rapidamente, a gente tinha um backlog gigante, porque todo mundo gostou dessa ideia, tá? Atualmente, os nossos desenvolvimentos são centralizados dentro da confederação da Unicred, que daí olha para todas as regiões do Brasil. Tá? Então, tem um time específico para isso, fazendo essa gestão de processos. E aí, sobre o que o Davi comentou ali, é porque antes a gente tinha uma outra ferramenta de BPMS, e aí quando entramos com a ZIV, tínhamos que fazer toda uma migração. Então, criamos um projeto de migração, levamos em torno de 5 a 6 meses para fazer a migração de todos os nossos processos que tinham na ferramenta antiga. Fizemos uma sala de guerra, paramos de desenvolver na ferramenta antiga e desenvolvemos só na ferramenta da ZIV. Pela quantidade de processos que tínhamos, eu acho que fizemos uma entrega muito rápida, tá? Se eu não me engano, tínhamos em torno de uns 80 a 100 processos automatizados. Muito bom, muito bom. Eu lembro realmente que foi uma situação em que tinha uma data-alvo, né? Uma data a se buscar para converter e era uma quantidade razoável e, enfim, foi um sucesso, foi bastante bacana. Evandro, e por aí? Conta um pouquinho. Bom, aqui na UIR, né, ele nasceu centralizado, né, até porque partiu aqui da nossa área, né, de se buscar essa ferramenta. Então, a gente centralizou aqui inicialmente, e hoje, inclusive, ainda é centralizado aqui na área de custos, né, até por isso a gente não tem ainda muitos processos, porque a nossa atividade, enfim, né, não é criar processos ou digitalizar esses processos que existem em todos os departamentos da empresa, né? Mas eu lembro que até no início, a gente inicialmente pensou em 3 processos, que era o processo que a gente tinha como foco, que era o principal deles, e mais outros 2 processos simples, até para a gente entender como funcionava, né? Como era muito novo para nós, a gente não era da área de TI, não conhecia esses sistemas, a gente iniciou com
um cronograma de 3 implementações, e a primeira a gente até colocou para 1 mês, né? Então, a partir do momento que a gente teve a disponibilização do sistema, a gente colocou para fazer o Go Live em 1 mês, até porque a gente, naquele momento, não tinha certeza que a gente conseguiria fazer, né? Então, foi muito na cara e coragem ali, vamos conseguir convencer, né, a nossa diretoria da nossa área a contratar, a aprovar a implementação, mas isso ficou a cargo nosso, sem nenhum apoio de TI naquele momento. Então, a gente colocou para 1 mês e foi até engraçado que acho que no segundo dia, o Adriano, né, que é a pessoa responsável aqui no meu time, já falou, olha, tá pronto o processo, já pode colocar para a semana que vem. E foi tão simples e rápido assim que o que a gente tinha colocado em questões de 6 meses, no primeiro mês a gente já tinha colocado aqueles 3 processos e aí começaram a aparecer mais, né? Então, aí a empresa utilizando, entendendo, vendo a facilidade de se utilizar, né? Tanto é que, para o primeiro processo, a gente acabou disponibilizando ele sem dar nenhum treinamento, nem para o usuário, nem para ninguém da companhia, porque não daria tempo, né, de fazer algo nesse sentido. E nem precisou, na realidade, porque o sistema é tão intuitivo, tão simples de ser utilizado, que bastou a gente publicar e passar, né, um comunicado que, a partir daquele momento, tinha migrado para uma forma digital, o pessoal entendeu, não teve nenhum grande problema, assim, foi super simples. Então, assim, foi super rápido e isso... Bom, a gente vai falar depois, né, de todos os resultados obtidos, mas basicamente foi isso. Hoje ainda está centralizado, né, mas existe uma grande demanda para outros fluxos na empresa. Então, a gente tinha pensado em 3, hoje, se eu não me engano, a gente tem de 12 a 15 processos. Estamos em construção de mais alguns, que é para nos atender como área. Obviamente que nesse período a gente criou outros processos para outras áreas, até para ganhar mais escala aí, né, dentro do sistema, e isso até foi como uma estratégia, né, para efetivamente a área de TI buscar isso, né, de nós, porque a gente entende que, apesar de a gente, como área, ter desenvolvido e ter dado certo, a área de TI que tem que coordenar e gerenciar esses fluxos de outros departamentos, né. Então, hoje existe essa conversa já, então a gente já está preparando para isso, e aí possivelmente a gente vai ganhar agora mais escalas e mais implementações quando isso se tornar oficialmente um sistema de TI, né, dentro da Ujo. Não, perfeito. Davi, eu acho legal complementar uma questão aqui que eu acho que também se assemelha na empresa do Evandro ali, que aconteceu dentro da Unicred, e eu acho que é legal falar para o pessoal que a teoria diz muito de, pô, começa modelando o processo, ache alguém importante dentro da empresa para comprar a sua ideia, né? Mas dentro da Unicred, assim, acho que foi um pouquinho diferente, acho que na empresa do Evandro também, eu acho que é uma experiência legal a gente trazer aqui, que é o seguinte, eu acho que a automatização entrega mais valor, inicialmente. Se tu começar pela automatização, se tu conseguir identificar qual que é a jornada hoje que está mais pegando dentro da tua empresa e tu conseguir colocar ela dentro de uma automatização, tu vai ter uma entrega muito rápida disso, uma entrega gigantesca de valor, rápida, e é muito fácil do pessoal comprar essa tua ideia, né? Então, eu acho que, às vezes, a gente tem que ir contra esse dilema aí dessa teoria. Eu já vi algumas outras empresas começando pela modelagem, demoraram 6 meses para fazer a modelagem, para criar a cadeia de valor da empresa, né? Criar os processos principais, secundários, gerenciais, e não quero dizer que isso não é importante também, mas às vezes tu poderia estar paralelizando esse trabalho com uma automatização, que é onde a galera vê muito valor disso, né? Porque tu vai ter uma alta redução de custo, tu vai ter uma alta padronização, autocontrole. Eu acho que é legal a galera também pensar um pouco nisso, assim. Automaticamente ganha força no patrocínio para ir adiante, né, Lucas? Eu gostei muito do teu comentário, porque são duas vertentes, né? Tem um ditado que diz o seguinte, né? Se você automatizar o processo errado, você vai estar fazendo um monte de coisa errada, só que mais rápido, né? Mas acho que é uma questão de usar a abordagem mais adequada para cada situação. Aqui na Ziv, a gente defende muito a visão que você colocou, tá? Que é, poxa, se eu tenho um super problema, eu vou mapear tudo, descrever tudo, para daqui 6 meses colocar uma solução no ar
provavelmente, quando a gente colocar aquela solução no ar, aquilo que está documentado já não é mais aquilo. A única certeza é que o processo muda, né? Mas tem que tomar com cuidado essa decisão. Acho que são estratégias que podem ser usadas para cada caso, mas eu gosto muito dessa abordagem. Tá? Se está claro e transparente, pessoal, a gente tem um problema aqui e, eventualmente, eu posso resolver de forma prática esse problema. Nossa, você já vai ganhar patrocínio, você vai trazer resultado e fica mais fácil fazer tudo o resto. Muito, muito boa a contribuição, Lucas. Pessoal, a gente está falando aqui que tudo são flores, né? Tudo ótimo, maravilhoso, fácil. Conta um pouco das dificuldades aí, senão o povo vai achar que a gente está falando, está mentindo. Quais são as dificuldades? Quais foram, na verdade, né? A gente olhar, bom, eu quero entregar um resultado, eu quero melhorar as coisas dentro da empresa. No caso do Evandro, uma iniciativa da área dele para a empresa. No caso do Lucas, algo que estava num departamento, numa cooperativa e que depois foi vendido para a empresa. Mas, legal, vamos adiante. Quais são as resistências que houveram? Quais foram as dificuldades? Não é só de flores que se vive, né? Então, de fato tivemos algumas questões. Para nós aqui, eu acho que, como a gente tem várias empresas vinculadas, né, várias cooperativas que cuidam de regiões, a gente tem essas particularidades. Então, conseguir concretizar num processo único essas particularidades ou fazer várias reuniões e conversas para que pudéssemos ter um controle sistêmico das coisas, né, para que elas entendessem que tinha que ser sistêmico. Acho que esse foi o maior desafio assim para nós. Algumas coisas não conseguimos, tivemos que criar gatilhos diferentes, mas na sua grande maioria a galera entendeu assim, né? Porque é uma escada, né? Então a gente criou alguns processos, a galera entendeu isso. Depois a gente foi evoluindo para que pudéssemos ter esses processos sistêmicos. Mas eu acho que a questão das particularidades foi um grande desafio para nós. Ainda é em alguns pontos, tá? Ainda é. Mas eu acho que, assim, com esse dado histórico que a gente tem de gestão de processo dentro da Unicred, a gente consegue utilizar muito disso para contra-argumentar a galera que quer essa questão particular, né? A gente mostra resultado, a gente mostra que vale muito mais a pena ir para aquele caminho, pelos dados históricos, pelo volume de informações que a gente tem que foram transacionadas nesses processos, para mostrar para eles que vale a pena seguir por esse caminho, sabe? Mas é difícil, é uma árdua conversa. No caso aqui na UIR, né, a gente, primeiramente, foi saber exatamente o que a gente precisava, né? Como a gente era área de negócio, a gente ainda não sabia exatamente o que a gente precisava para evoluir ou para melhorar os nossos processos, né? Então, isso começou-se com uma pesquisa aqui, e aí quando a gente chegou num sistema low-code, num BPM, aí começaram a aparecer as resistências internas, né? Isso ainda quando era um projeto, um estudo, né? Então, eu lembro até que na primeira conversa que eu tive com o nosso gerente de TI, né, ele colocou um ponto que, para ele, a UIR, naquele momento, não estava preparada para uma implementação de um sistema, porque os nossos processos não funcionavam naquele momento. E acho que o ponto era justamente esse, né? Eles não funcionavam porque a gente não tinha um sistema. Não que a empresa não estava preparada para implementar o sistema. O sistema era necessário para ter essa melhoria, né? E, obviamente, que tivemos algumas resistências, né? Pessoas que já tinham um descrédito de outras soluções que foram tentadas no meio do caminho e não deram certo. Então, para eles era só mais um sistema que não ia dar certo. Ou pessoas que, para ele, do jeito que estava, funcionava e tinha que manter, porque eles não viam problema, né? Porque, às vezes, as pessoas olham muito para a sua tarefa, para o seu processo e não olham para um todo, né? Então, assim, as maiores dificuldades que a gente teve inicialmente foram as resistências das pessoas, tanto das áreas de suporte quanto das pessoas que participavam dos processos. E aí só foi se quebrando realmente com a gente batendo o pé, colocando, implementando e fazendo a pessoa utilizar da ferramenta, né? E aí olhar com os próprios olhos e entender que realmente era necessário, que ia trazer uma melhoria, né? Além da coragem, né? Matar no peito e falar, poxa, deixa eu avançar com isso aqui, eu vou buscar, né? Lógico, apoiado pela gestão, né? Com o risco calculado, mas tenha coragem, né? De ir adiante e levar uma iniciativa
enfim, que depende mais do teu trabalho direto do que de outros apoios, tem muito valor isso, né? Eu vejo muito valor. E muito bacana quando dá certo, como deu. E é muito gostoso, não falei antes, Evandro, mas é muito gostoso de ouvir, né? Poxa, eu planejei algo para um mês, comecei a trabalhar na ferramenta e um dia, 2 dias depois estava pronto, né? É um negócio muito legal de se ouvir da boca de um cliente. Às vezes a gente fala, a gente conta que isso acontece e muitas vezes não é fácil para quem está do outro lado acreditar que aquilo é real, né? E lógico, pessoal, a gente está falando aqui de diferentes níveis de processo, mas qual é a visão que nós temos? Bom, se o Evandro e o Adriano lá na UIR, eles conhecem tudo sobre o processo. Eles sabem como o processo funciona, eles sabem onde pega, qual é a dor, o que eles gostariam de fazer de gestão, o que eles gostariam de ter de indicadores. Isso tudo eles sabem de cor e salteado. E aí ele recebe uma plataforma, uma ferramenta que permite a ele colocar a automatização na ferramenta, é muito rápido. É muito rápido do que numa abordagem mais tradicional, como se fosse um projeto maior, né, que exige uma transferência de conhecimento, várias pessoas se envolvendo. Não que uma coisa seja melhor que a outra, mas nessa situação que o Evandro deu de exemplo, é realmente muito rápido. O conhecimento está lá, eu entendo como uma plataforma funciona, eu coloco para dentro da plataforma e começo a pilotar, testar, validar e aí publico para o uso em produção. Né? E enquanto num projeto maior, um projeto que eventualmente possa ter integração com outros sistemas, como é lá na Unicred, né? É um cenário que tem integração, lógico que aí a complexidade aumenta, lógico que aí o tempo é um pouco maior, né? Mas ainda assim existem algumas facilidades para essa integração. Mas foi muito bacana ouvir sobre isso. Vocês querem fazer algum complemento sobre esse assunto específico? Tranquilo? Eu só queria comentar que, né, você falou que é gostoso. Para mim foi um alívio, Davi, porque eu coloquei o prazo de um mês, né? Porque a diretoria questionou, eu não sabia nem se a gente ia conseguir fazer. Eu até falei para Adriano, ó, vamos colocar um mês, se a gente não conseguir, já atualiza o currículo, né? Porque vai ficar ruim para nós. E no fim, quando vem 2, 3 dias, eu falei, nossa, agora deu certo, não tá bom. E eu te falando, né, Evandro, vai que dá, meu, um mês é muito, que isso, cara, uma semana, né? E você, esse papo de vendedor aí, vou tomar cuidado. Bem isso. Mas que bom que deu certo, que a gente está aqui nesse momento aqui, podendo compartilhar e dar um pouco de risada sobre isso, né? Legal. Se vocês puderem compartilhar um pouco mais, se entrar um pouquinho em detalhes, assim, como é que foi esse processo de automatização, né? Que abordagem vocês adotaram, né? Como que foi? Vocês se capacitaram? Vocês tiveram treinamento presencial? Conta um pouco dessa dinâmica. A partir do dia 1, ó, tá aprovado, tá aqui, estamos indo adiante, vamos com a automatização. Como é que foi essa dinâmica? Dá uma ideia geral para o pessoal. Eu lembro quando a gente começou, claro, a gente fez os treinamentos iniciais que a Ziv disponibiliza, né, para que a gente possa iniciar os trabalhos. Mas sim, a gente fez alguns cursos, mas mais voltado à parte de gestão de processo, assim, não muito voltado à automatização, assim, mais voltado para que a gente pudesse ter um entendimento de entendimento de um as-is e criação de um to-be baseado na ferramenta que a gente contratou, que no caso a Ziv. Não precisamos ter profissionais específicos da TI, então isso foi muito bom para nós. A gente conseguiu rapidamente colocar alguém que tem uma visão de negócio ou uma visão lógica de se pensar, uma visão analítica de se pensar, para poder estar criando junto com a gente dentro dessas automatizações. Claro, como tu comentou aqui, dentro da Unicred a gente tem uma série de integrações, então para alguns processos em específico a gente precisou ter o apoio de alguém de TI. Mas a equipe em si, eu acho que tinha só um que tinha uma visão bem detalhada a nível de TI, assim. O resto era essa visão mais analítica, mais de lógica, para poder acelerar aquele grande backlog que foi criado, assim, né? E eu acho que é legal até a gente entrar numa pergunta que foi de quem? Acho que da Milena, né? Então, quais foram os desafios, né, que foram surgindo a partir desse começo da automatização, né? Eu acho que foi a questão de se organizar, porque, assim, uma vez que tu consegue
ter esse patrocínio, tu consegue mostrar que tem valor, a galera vem com uma série de demandas, então a gente precisa se organizar para entender e criar uma metodologia de priorização. No nosso caso, naquela época, foi muito voltada para quais que tem mais gargalos, para que a gente pudesse priorizá-los e começar a colocar na fila ali, né, para a galera seguir. E o low code e o no code, né, que é um dos pontos da pergunta ali também, acelera ainda mais isso, né? Então a gente tinha um backlog grande, mas a gente conseguia automaticamente criar uma fluidez dele por causa do low code e do no code. Se a gente tivesse uma estrutura de desenvolvimento de software em cima disso, provavelmente a gente ficaria o que levaria em torno de uma semana, provavelmente um mês para fazer uma entrega, né? Mesmo que seja a nível de MVPs, né? Desde que vocês também conseguissem priorizar, né, essa demanda, porque uma das coisas que a gente tem mais escutado e a gente percebe no mercado, a gente também é afetado por isso, existe uma falta de profissionais da área de tecnologia, eles estão super valorizados. A área de tecnologia está lá suando para entregar o que já está no backlog, e aí vem a área de negócio inventar, né, que precisa de alguma coisa para acompanhar o mercado. Como é que encaixa isso no backlog da TI? Né? Alguma coisa vai perder prioridade, ou vai se gastar mais dinheiro para ter mais gente. Enfim, acho que é muito importante essa questão da fluidez e da independência para a maioria das situações, com o uso da abordagem de low code e no code. Até porque a empresa vai estar olhando muito mais, talvez, para um produto, para uma solução completa que envolva lá o cliente, né? E aí aqui, às vezes, a gente está falando mais de um processo que absorveu essa entrada desse produto, né? Dessa solução. Então, de fato, por vezes, isso não seria priorizado na estratégia, né, da empresa. Então, com essa estrutura de low code, no code, voltada somente para o processo, tu consegue agilizar e paralelizar com as questões de soluções e produtos que estão sendo priorizados na estratégia da empresa. Perfeito. E aí, Evandro, como é que foi o processo em si de automatização? A gente foi um processo bem simples, Davi. A gente inicialmente, obviamente, que fez os treinamentos lá pela plataforma da Ziv, que ela disponibiliza, os treinamentos em vídeo. Aquilo foi suficiente para a gente já começar a operar e a fazer os desenvolvimentos dos fluxos. Obviamente que teve algumas pesquisas, né, internas nossas, em Google, uns insights, para algum entendimento, né, de algumas questões, mas não muito complexas, né, até porque a gente não era de TI. Então, foi bem simples. E o que nos ajudou bastante foi o hands-on, né? Então, a contratação do suporte, ela nos possibilitou, de uma maneira rápida, entender algumas automatizações que a gente precisava, e algumas questões, inclusive, a gente acaba contratando de vocês, mas aprendendo a fazer, né, aquela automatização, e isso replicou para outros processos, né? Então, algumas coisas mais complexas, né? Nem sei se complexa, mas para o nosso entendimento de área, a gente acabou fazendo dessa forma e foi super válido, né? E, assim, a gente nem contratou grandes pacotes na época, acho que eram 16 horas, e eram coisas que em 31 horas se resolvia, a gente aprendia e aplicava para outros processos. Então, assim, acho que isso nos ajudou bastante, foi um dos pontos também que ajudou e simplificou o processo, né? E como o Lucas comentou, né, a questão de ser low code, no code, ela possibilita essa velocidade, né, de implementação, de simplicidade e facilidade de desenvolvimento dos processos. Perfeito, perfeito. Pessoal que está ouvindo a gente, a Ziv, ela privilegia a autonomia do cliente, né? Então, se o cliente busca ser autônomo nas suas automatizações, na criação de seus aplicativos, e a Ziv entrega todo um ecossistema que vai desde treinamento, suporte, serviços que apoiam, né, esse início, né, do que você está aprendendo a usar uma ferramenta, você precisa de um apoio, muitas vezes, uma dúvida ali, alguma coisa pontual. Então, a gente tem serviços que permitem que seja acelerado esse conhecimento. O exemplo que o Evandro deu é um exemplo claro disso. Tá? Enfim, apesar da gente privilegiar a autonomia, a gente também atende clientes com projeto. Às vezes o cliente não tem o tempo, né? não tem a disponibilidade para fazer por conta. Então, a gente também tem uma equipe de projetos, entende os requisitos e entrega. Mas a questão da autonomia é algo que a gente se preocupa muito e evolui cada vez mais na plataforma, para que o cliente seja o protagonista, o cliente aprenda e consiga criar os aplicativos
que ele deseja, de forma simples, rápida, enfim, com um nível de satisfação que a gente percebe que a Unicred e a UIT têm aqui como exemplo. Tá? Vamos falar um pouquinho de resultado. O que vocês têm de mensurável como resultado? Né? Como é que a empresa viu, ou como é que os seus clientes internos ou clientes externos também viram os resultados que vocês alcançaram a partir dessa abordagem, a partir dessa iniciativa? Essa mensuração de resultados, a gente não fez muito, tá? Que a gente começou muito na automatização, mas, assim, era nítido que teve resultado positivo das entregas, assim. Mas acho que o resultado que a gente teve foi sempre querer melhorar aquele processo que a gente entregou. Então, tipo, a gente nunca ficava parado com ele. Tanto é que tem um processo nosso atualmente, que, na época, que ele começou de uma forma, hoje ele já está 100% integrado com outras coisas, assim. Então, tipo, a gente identificou um gargalo, vamos botar uma integração. Identificamos outro gargalo, vamos colocar uma integração, né? Então, e atualmente, na verdade, a gente tem uma área par da área de automatização de processos, utilizando a ferramenta Ziv, que é uma área que a gente chama aqui dentro de Lean. Então, ela faz um apoio a essa área, não só a essa área, mas para as outras áreas de produtos aqui da Unicred, que ela faz um trabalho bem forte de identificar todos os gargalos de um processo. Então, ela faz aquele trabalho de modelagem, identificação, identificar todos os tipos de gargalos, a partir disso priorizá-los e tal. E aí ali a gente consegue ter uma mensuração de ROI das coisas, do quanto vai se ganhar se fizer daquela forma ou daquela outra forma, posicionar um MVP e o quanto se ganha desse MVP para isso, né? Então, hoje a gente conseguiu conciliar essa área, né? Na época a gente só queria automatizar e vamos embora. Mas hoje a gente chegou num cenário que precisa ter uma área par aí, olhando para isso e apoiando também, né? E ela não é só utilizada para a gestão de processo em si também, a gente utiliza ela para RPA também, que eu acho que faz meio que parte aí nessa automatização como um todo, né? Então, tá tudo junto. Perfeito. Legal. Bom, aqui na UI a gente tem, né, a mensuração de alguns resultados, né? Mas antes de falar dos resultados em si, acho legal falar um pouco da construção, né? Então, como a gente não tinha nada, a gente não tinha gerenciamento, não tinha controle de demanda, gargalos, né? Então, acho que o primeiro ganho foi nesse ponto, né? A gente conseguir gerenciar os processos, entender as demandas, volume e onde estão os gargalos dentro do processo. Com isso, o processo, e principalmente esse processo que a gente entende que é um dos principais, várias vezes, né? Então, a gente fez várias mudanças buscando melhorias e redesenhou ele diversas vezes ao longo desses últimos anos, né? Óbvio que algumas coisas não deram certo, a gente voltou, outras deram muito certo. E para esse processo específico, a gente conseguiu reduzir o nosso tempo de resposta, né, em 70%. Então, você imagina que algo que levava 100 dias passou a levar 30, né? E, inclusive, isso hoje virou um KPI dentro das nossas estratégias aqui anuais, e ele está lá e todo ano agora sobe a régua, né? Então, temos que melhorar mais tantos por cento para o próximo ano, enfim. E, obviamente, que isso foi possível com a plataforma, né? Antes de ter o Ziv, era impossível mensurar esses tempos, esses resultados. Então, obviamente, tem essa mensuração final aí desse processo específico, mas de outros também, né? Eu estou falando desse que eu acho que é o principal, que teve realmente um grande ganho, que é onde a gente focou nossas energias, né? Mas se a gente pegar os outros, com certeza a gente vai ter reduzido em muito o nosso tempo de resposta, porque a gente foi entendendo os gargalos, as demandas, foi ajustando algumas coisas, entendendo que algumas coisas às vezes não eram necessárias naquele processo, ou era um retrabalho, ou era informação em duplicidade, e aí a gente foi adequando para chegar do que está hoje, mas obviamente que ainda existe um campo muito grande para melhorias, né? É uma melhoria contínua, né? Perfeito, não, perfeito. Muito bom. Linkando esse assunto, tá? Tem algumas perguntas. Tem a Karina Dalbeck, tem
Enfim, tem mais pessoas que perguntaram sobre essa parte de relatórios. O Marcelo Roberto, e mais algumas pessoas. Tem várias perguntas, pessoal, por isso que eu estou levando um tempinho aqui. Mas elas estão perguntando sobre como funciona a parte de indicadores. Já que você falou de KPI, né, de KPI, de indicadores, de resultados, tem algumas dúvidas do tipo, olha, eu consigo ter indicadores na própria plataforma, ou eu tenho que usar uma solução externa, um Power BI, uma ferramenta de BI. Como que funciona isso? Conta um pouquinho da experiência de vocês sobre este tema específico. No meu caso aqui na Weir, né, a gente utiliza bastante dos indicadores que já estão disponíveis lá no Ziv, né? Então, já tem bastante coisa lá pronta, como questão de volume, atendimento, enfim, né? Já tem alguns indicadores importantes lá e eu utilizo nativamente da plataforma, que é mais simples, né? É só online, eu vou lá, gero, já vejo o resultado, já vejo algumas questões. E a gente também desenvolveu alguns relatórios, né, aí um pouco mais detalhados, para acompanhamento Power BI, né? Até o primeiro foi com a ajuda do time da Ziv, né, para a gente entender como funcionava esse link junto com o Power BI, né, para já ter a atualização ali de uma forma automatizada, né? E a partir desse a gente acabou construindo outros para cada processo para a gente fazer esse acompanhamento Power BI. Mas ele, por ter esse acesso, né, esse link, acho que via API, né, de uma forma simples, a gente controla também alguns relatórios por Power BI, mas foi bem simples aí a implementação desses relatórios. Perfeito. A Unicred também se assemelha assim. Nós inicialmente compartilhamos para a galera usar os relatórios, os indicadores que a própria Ziv tem, mas em algum momento, como qualquer outra coisa, como se fosse um processo também, tem a sua complexidade que vai aumentando, né? Então, chega um momento que daí a gente joga no Power BI alguns indicadores, principalmente indicadores de gestão de time, assim, né? Gestão de fila, gestão de prioridade, para que o gestor possa direcionar o norte dos atendentes ali, né? Porque, por vezes, tu pode ter vários processos para um mesmo time, né? Então, como que tu vai consolidar todas essas informações num único relatório, né? Então, nesse caso, a gente teve que recorrer ao Power BI. Não, legal. A gente tem na plataforma indicadores nativos, relatórios, indicadores nativos que atendem diversas visões relacionadas aos aplicativos. Qualquer aplicativo que você cria tem aquela visão pronta. Existe uma opção de se criar novos indicadores, que você pode usar as informações que a plataforma administra para gerar esses indicadores. E a gente recomenda muito, e vê muito no mercado, principalmente com a popularização de BI, o uso desse tipo de plataforma, principalmente quando você precisa ou criar algo um pouco mais complexo, ou eu preciso agregar na visão informações que vêm de outras origens. Então, eu preciso juntar na visão do meu indicador informações que não estão só dentro do Ziv, estão em outras ferramentas. Ou tenho que juntar informação numa planilha com informações do Ziv, enfim, questões que envolvem diferentes origens de informação. Fantástico. BI, e também está cada vez mais fácil usar BI, né? Usuários finais também usam BI, vão lá e consomem as informações e criam as suas visões. Então, a gente privilegia aqui, procura privilegiar na Ziv que cada situação faça uso da melhor solução, né? E por isso essa nossa visão também de ser uma solução integrável. Então, se eu preciso usar a informação fora do sistema, a informação está lá, é só consultar e fazer o uso que você quiser dela. Mas muito bacana. Pessoal, eu vou para mais uma pergunta aqui. A Catarina, da JP Transportes, perguntou: a gerência gosta do Ziv? Como é a visão deles sobre a ferramenta? Porque eu gosto muito da ferramenta, mas preciso da aprovação da minha gestora. Então, como que é a visão dos gestores em relação ao Ziv? Eu acho que fique à vontade para abordar do ponto de vista da estratégia, o quanto isso ajudou na empresa, ou eles, enquanto usuários da plataforma, se eles atuam também em cima da plataforma. Bom, eu acho que tudo tem a ver com identificar a jornada, né? Então, pelo menos na Unicred, a gente também inicialmente teve essa dificuldade, mas isso foi na ferramenta que a gente tinha anterior ao Ziv, e aí foi um motivador para a gente ir ao Ziv, que foi a questão de, dificilmente a gente conseguia integrar ferramentas do sistema Unicred
e normalmente a gerência, né, diretoria, presidentes, eles estão em constantes viagens ou em constantes reuniões, né? Então, a gente tinha que dar uma questão acessível e uma mobilidade para eles, né? Então, a gente encontrou na Ziv uma ferramenta altamente integrável, tanto dela para com os sistemas da empresa, quanto os sistemas da empresa para com a Ziv. E também a Ziv tem um aplicativo, né? E isso facilitou um monte para nós. Quando a gente falou, tu vai receber uma solicitação, mas tu vai poder aprovar lá no teu aplicativo, independente de onde tu esteja. Isso foi uma facilidade absurda, assim, para nós. Eles adoraram e compraram ainda mais a ideia, né? Então, a gente identificou esses pontos da jornada deles e, a partir disso, conseguimos achar uma solução, que no caso foi a Ziv, né? N outras, né? Mas eu acho que essas foram as mais impactantes, tá? Perfeito. Acho que não é diferente aqui para o William, né? Acho que tanto para a gerência, diretoria ou para o próprio usuário, né? A facilidade de se utilizar o Ziv é tão grande que todos gostam, né? Então, coisas que no processo anterior eram mais complexas de se entender ou de se fazer, se simplificou muito com o Ziv, né? Então, seja uma aprovação ali que já tem uma assinatura digital ou qualquer outra questão que tenha nesse sentido de utilização, principalmente pelo time da executiva, para isso se torna muito mais fácil, né? Às vezes eles poderem fazer pelo celular, não só necessariamente pelo computador, né? Anteriormente, algumas aprovações eram feitas no papel, né? Então, a pessoa tem que estar aqui, aguardar, ter o documento lá para assinar e depois fazer a guarda dele, né? Enfim, isso é de alto valor para essas pessoas, né? Muito bom, muito bom. Mais uma pergunta aqui que veio do nosso público que está assistindo. A Clarissa Alma Mater perguntou: vocês integraram departamentos com o Ziv ou usaram somente em um departamento? Inicialmente foi num departamento para a gente ganhar força, né? E aí a gente identificou o que mais seria impactado com o processo que a gente queria implementar. Mas hoje, dentro da Unicred, a gente já está com mais de 100 processos automatizados, então ele permeia vários departamentos dentro da empresa e não só departamento, mas sistemas também. Então, uma solução, um produto teve a sua entrada, já está automaticamente integrado com o Ziv e já dá direcionamento na fila de atendimento para aquele departamento X. Isso acontece para outros departamentos também da empresa, né? Então, hoje já está disseminado e na empresa como um todo, diria. Na UIR, desde o primeiro processo, a gente já pegou processos multidisciplinares, né? Então, ele já abrangia mais de um departamento. Apesar do desenvolvimento ser centralizado, desde o primeiro já tinham 3, 4 departamentos atuando aí nos processos. Perfeito, perfeito. Tem uma outra pergunta aqui de diferentes pessoas da MED Grupo, a Paula Menas, o Luciano, Lucas. A ferramenta tem essa ideologia de low-code e no-code para integrações sistêmicas externas. Como hoje funciona a parte de back-end? É uma pergunta um pouco mais técnica, acho que talvez o Lucas consiga ajudar, senão eu mesmo respondo. Assim, acho que tudo tem a questão da complexidade dessa integração, né? Às vezes tu vai ter uma integração que ela é simples, e por vezes tu vai ter uma integração que não é tão simples assim. Por exemplo, digamos que essa solução, esse sistema, ele não esteja preparado para tal integração. Então, tu vai precisar ter um time que vai ter que desenvolver um serviço para fazer essa integração. Hoje, no lado do sistema da Ziv, tu não precisa ter isso, porque ela já está pronta como é que eu posso dizer isso de forma simples? Ela já está pronta para receber qualquer tipo de entrada, digamos assim, independente de qual for o sistema, né? Mas tu pode ter uma questão complexa, às vezes, de ter que desenvolver isso, tá? Do zero, né? Falando de um outro sistema, né? Que queira chegar até o Ziv, né? Agora, também vai ter momentos em que do Ziv tu precisa sair para um outro sistema que, por vezes, tu vai ter que envolver o seu time de arquitetura técnica, o time de segurança, de informações, para ver se precisa ter algum intermediador ali, né? Então, às vezes, tu também vai precisar ter um desenvolvimento mais técnico quanto ali. Mas, assim, nossa experiência, tá? Olhando todos os processos que temos,
em nenhum momento a gente precisou ter algum desenvolvimento falando no lado do Ziv, né, para que outros sistemas chegassem até ele. Isso era totalmente natural. Tá? Agora, os outros times, claro, eles precisavam desenvolver alguma coisinha assim para poder chegar até ali. Não sei se eu consegui responder, Davi. Acho que sim, não, perfeito, perfeito, sem nenhum complemento. Evandro, você quer fazer alguma consideração sobre esse ponto? Eu não consigo contribuir muito nesse ponto, porque a gente acabou não partindo para integrações, né? A gente, como área de negócio, a gente está tentando no passado, né? Mas aqui na Weir, o time de ES, ele é regional Latam, e aí, por uma questão de segurança, inicialmente, não foi autorizado algumas integrações que a gente desejaria, né? Isso está em discussão novamente, mas a gente acabou não partindo para esse lado ainda aqui na Weir. Não, tá ótimo. Pessoal, a gente chegou às 11 horas, tem mais um monte de perguntas. Infelizmente, eu não vou conseguir fazer todas, porque a gente busca respeitar o horário programado. A gente vai tomar nota e vai ver se consegue separar e responder para vocês individualmente depois, enviando também as perguntas para o Evandro e para o Lucas. Eu vou deixar aqui meu recado final, agradecendo muito a presença de todo mundo que participou, agradecendo especialmente o Evandro e o Lucas que se dispuseram a investir esse tempo deles compartilhando a experiência. Foi show de bola, acredito que quem assistiu tenha adorado. Eu adorei, sempre aprendo quando converso com vocês. E queria que vocês deixassem um recado final, uma mensagem final aí para o pessoal. Comprem essa ideia, pessoal, que eu acho que terão grandes resultados de forma ágil. Qualquer um pode assumir o posto de colocar um processo no ar, utilizando uma ferramenta de low-code, no-code. Tu vai fazer uma transformação digital, de certa forma, dentro da empresa, tu vai agilizar outras soluções, outros produtos a entrarem dentro da empresa também, porque, por vezes, elas não precisam se preocupar com uma questão de back-office, né, da fila de atendimento do que vai ser gerado daquela solução, daquele produto. Isso tu pode deixar para a ferramenta de low-code, no-code, e tu vai entregar muito rápido isso. Então, tu vai acelerar várias coisas dentro da empresa. Tá? E, pessoal, sigo à disposição aí nos canais, caso precisem, para essas outras perguntas que ficaram, sigo à disposição. Bom, é isso aí, acho que complementando o que o Lucas comentou, né, para mim, uma ferramenta no-code, low-code, ela é indispensável, né? Então, se alguma empresa não tem que olhar com carinho para isso, porque realmente os ganhos são enormes, né? E as empresas são feitas de processo, né? Então, se você não tem uma ferramenta para controlar esse processo, com certeza você tem problemas e não está conseguindo agir neles, né? Então, acho que basicamente é isso, e também estou disponível aí, qualquer questões posteriores, se alguém quiser entrar em contato, estou à disposição. Tá ótimo. Evandro, Lucas, sem palavras, muito obrigado. Pessoal, ótima quinta-feira a todos e até o próximo. Tchau, tchau.